E eu, Pedro, fui levado por anjos a uma escuridão sem fim. Lá vi o choro dos blasfemadores, os gritos dos que zombaram da salvação e os lamentos eternos dos que viveram como se Deus fosse uma piada. Vi almas que conheceram a verdade, mas escolheram o silêncio. Negaram ao Filho por conveniência. Agora, vivem presas ao eco das oportunidades que desperdiçaram. Pedro foi levado por anjos a um lugar esquecido, uma prisão além da morte. Lá, viu almas torturadas em ciclos eternos de dor. Não havia fogo simbólico, era real, um fogo que gritava, e cada grito era uma história de orgulho, de luxúria, de incredulidade. Os olhos de Pedro se encheram de lágrimas, mas a voz lhe disse. Eles ouviram a verdade e riram dela. Pedro estremeceu, sentiu o peso do juízo e soube, não havia mais tempo. Este é apenas o começo da visão proibida. O que Pedro revelou muda tudo. Prepare-se, assista até o fim. O que você vai ouvir a seguir pode salvar sua alma. Pedro caminhou por um corredor feito de fogo e sombras. Cada passo ecoava como um trovão entre as almas. Ele viu tronos elevados e diante deles livros abertos. Anjos registravam nomes com lágrimas nos olhos. Outros, em silêncio, apagavam nomes com tinta negra. Pedro entendeu. Era o julgamento. Um anjo o encarou. Sua voz era como 1000 trovões contidos. Aqui não se julga com palavras, se julga com atos. Pedro viu reis, pastores, pobres e sábios, todos de joelhos. Nenhuma posição humana se sustentava diante do Eterno. Ele tentou falar, mas um anjo o calou com um gesto. Assista, aprenda, volte e fale. Pedro caiu de joelhos sem forças. O peso da verdade era maior que ele. O silêncio é absoluto. Pedro está sozinho, à beira do abismo, não de fogo, mas de memória. Diante dele, visões começam a girar, subindo como fumaça das rachaduras no chão. Ele não está mais nos céus, está dentro da memória do mundo. E o mundo se lembra. Crianças de olhos vazios procuram por pais que nunca voltaram. Cidades ecoam orações esquecidas, sufocadas pela cinza. Exércitos marcham em círculos, repetindo seus pecados sem fim. Pedro caminha entre eles, invisível, uma testemunha, um registrador, um fantasma. Sua respiração se acelera. Estas não são metáforas, estas são as consequências. Pedro se ajoelha diante da imagem fragmentada de uma mulher com uma criança no colo. Mas ela não o vê. Ninguém vê. A cena congela. Ela se repete. A criança some. A mulher grita sem som. O tempo está partido. E então, ele ouve. Uma batida, como o pulsar de um coração enterrado sob milênios de dor. Não vem de fora, vem de dentro. O mundo está tentando falar, mas está ferido demais para formar palavras. Pedro leva as mãos à cabeça. Seu rosto está em pânico. Não é só o inferno que o chama. É a terra. É o próprio ventre da criação. E, pela primeira vez, ele hesita.
A câmera sobrevoa um deserto apocalíptico, o solo rachado e coberto por cinzas. No horizonte, um domo celestial trincado começa a se desfazer, liberando uma luz que não aquece, apenas expõe. Pedro está de pé no centro da cena, as vestes esvoaçando com violência. Ele está sozinho. Atrás dele, as ruínas de uma estátua angelical desmoronam lentamente. O céu ganha tons púrpura e rubros, e um olho colossal se abre entre as nuvens, observando com tristeza e julgamento. Pedro olha para cima, seus joelhos cedem, o rosto banhado em suor e lágrimas. Ele murmura com a voz embargada em português: Nós achávamos que sabíamos quem era Deus. Mas aquilo que nos observa não sangra amor, apenas julgamento. A imagem congela no olhar desesperado de Pedro, enquanto o som do vento é engolido por um silêncio profundo. O silêncio é quebrado pelo som metálico de asas se abrindo. Um serafim desce lentamente, não em glória, mas em ruína. Suas asas são feitas de fogo costurado, seus olhos não piscam, e em sua mão uma lâmina feita de vidro celestial. A presença dele distorce o ar ao redor. Pedro o encara, não como inimigo, mas como quem já aceitou o destino. Atrás deles, uma cruz gigante queima torta sobre a areia, como uma lembrança esquecida do que foi fé. Pedro abre os braços. A câmera gira em torno dele, em câmera lenta. Ele fala, olhando para um anjo, não com medo, mas com um pesar ancestral. Então é isso. O fim começa com os que ousaram lembrar. O anjo ergue a lâmina. A tela escurece antes que ela desça. O que você viu aqui não é fantasia, nem lenda. É um aviso antigo, trazido por quem viu o abismo. Pedro retornou para contar, para alertar, para salvar. Mas a escolha, essa sempre foi sua. Você pode fechar os olhos agora e seguir como antes, ou pode despertar. Decida hoje. Confesse. Arrependa-se. Busque a luz que ainda brilha, porque amanhã pode ser tarde demais. Se você escolheu ouvir, então não pare aqui. Compartilhe esta mensagem. Comente abaixo. Eu escolho a luz. Junte-se a nós e fortaleça a sua fé todos os dias, porque a batalha pela alma é real e ela começa agora.